Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham ao vivo via o YouTube. Sejam todos bem-vindos, né? E que possam tirar o proveito dos nossos estudos desta noite. Muito bem. Inicialmente, vamos nos entregar na mão de Jesus, orar e meditar com Ele por alguns minutos, agradecendo esta grande oportunidade que Ele nos coloca de nos trazer um pouco mais do estudo do seu Evangelho, que tanto bem nos faz, não é? E vamos então cerrar os nossos olhos e alguns minutinhos concentrar na imagem de Jesus, nos dando um grande abraço. Vamos lá. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Vamos também registrar o nosso carinho a doutor Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está sempre junto de nós, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina esteja junto de todos, iluminando e abençoando a todos. Que esta paz esteja conosco nesta noite. Muito bem. Nós estamos fazendo nossos estudos e nossas reflexões no capítulo 5, e nós estamos no item 4. Item 4, que tanto conhecimento nos traz, tanta orientação nos traz sobre as causas atuais das aflições. Então, este item 4 nos diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que suportam. Quantos homens tomam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente
à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequente, não podem dizer: se eu tivesse, ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Há quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo. O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Muito bom, muito bem. Nosso irmão Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Ok. Bom, uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Olha, com relação às diferenças de opiniões e mesmo intolerâncias, o que nós podemos dizer? Tem a ver com o caráter dos envolvidos em tais situações, que demonstram o quê? Rigidez de pensamento, orgulho intelectual, falta de empatia. Bom, quando se fala em rigidez, falta flexibilidade. Lembra lá do bambu, né? O bambu sobrevive a qualquer tempestade. Agora, aquela árvore bonitona, cheia de aparência, prestando contas para a sociedade, qualquer tempestade, nós chamamos aí de os despreparados perante as adversidades da vida. Podemos chamar assim, fazendo aí uma comparação. Orgulho intelectual, sabe, aquelas pessoas obesas de teorias, pouca prática, mas obesas de teorias, pouca prática, falta de empatia. Lógico que empatia é você compreender o outro, isso é utópico, é impossível. A tradução de empatia, na minha opinião, vocês não precisam concordar. Se nem eu consigo me conhecer profundamente, conhecer o próximo, eu traduzo a empatia como disposição em servir, em ajudar, e, lógico, se esforçar um pouquinho em compreender a situação. Mas, por favor, são apenas interpretações. Agora, qual é o procedimento em geral? Eu uso o termo em geral porque nós somos um planeta de prova e expiação. Aqui nós temos aprendizes, pacientes e reeducandos. Reeducandos. Não é apenas um reeducando, é reeducandos. Considerando esse bocado de reencarnações, muitas vezes a gente tem dificuldades para aprender, que é compreensível, viu? Cada um está no seu estágio. Não estou julgando a pessoa, mas julgando a ação. Bom, discursos de ódio, cancelamentos de relacionamentos, radicalismos, a gente vê de montão. Né? Consequências disso, violência social, também podemos usar esse termo, rupturas familiares, por diferenças de ideias, uma sensação, podemos dizer, de falta de harmonia. Isso acaba refletindo o quê? A incapacidade, olha aí, ó, cheio de teorias, mas incapaz, a incapacidade humana de dialogar e compreender um pouquinho mais as diferenças. Lembrando que as diferenças não são defeitos. Eu sei que vocês não vão fazer o que eu vou sugerir, mas eu vou sugerir. Eu sei que vocês não vão fazer. Pega um papelzinho, você vai perder 15 minutos, deixa o celularzinho do lado, deixa essas coisinhas, muitas vezes, que não agregam valor. Lógico que tem coisas que agregam valor, não estou generalizando. Pega uma canetinha, um papelzinho, e pega essas pessoas que nós temos aí uma determinada implicação, e relaciona
o que você percebe na pessoa. E depois, com muita calma. Se você tiver dificuldade, busca ajuda, junta seus amigos, fala, o que você acha? Você acha que isso é defeito ou é uma diferença? Se não está te prejudicando, irmão, é uma diferença. E se você está incomodado com aquilo, tudo leva a crer, tudo leva a crer, segundo a psicologia, que você tem isso dentro de você escondidinho, lá na inconsciência, que uma hora vai aparecer. Já está finalizando. Então, nós temos que prestar muita atenção, porque, segundo a psicologia, a cura está nas relações. Fala de Jesus. Se você prestar atenção, ele está dizendo, a cura de vocês, irmãos, está nas relações. Vocês são pacientes. Aqui é um hospital, vocês têm dúvida. Aqui é uma escola, vocês têm dúvida. Aqui é uma prisão mental, com obsessores, ignorâncias, ingenuidades, enfim. Não é verdade? Ansiedade é uma prisão, você está preso no futuro. Depressão, excesso de passado, você está preso no passado, irmão. Não, eu sou esperto, eu sou pós-graduado, eu sou doutor. Ah, conversa furada, acadêmica, não dá para aguentar mais isso. Nós vamos pensar na prática, irmão. Em resumo, os males do nosso tempo, ansiedade, vazio existencial, crises ambientais que estão provando que não é bem isso, mas, enfim, não são acidentes da modernidade. Não, 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 não. Mas frutos do caráter que cultivamos. Quais são essas características do caráter? Egoísmo, pressa, todo mundo correndo. Todo mundo correndo, não é estranho, todo mundo correndo. Dá a impressão que existe um comando coletivo, ganância, intolerância, e do procedimento quase igualitário. Se fala muito em igualdade, ninguém fala em igualdade moral. Incrível, então, igualdade, mas ninguém fala em igualdade moral igual de Cristo. Poucas pessoas falam. Muitas vezes até os religiosos falam sem sentir. Mas quais são aí os comportamentos, procedimentos? Consumismo exagerado, eu quero comprar, e indiferenças, aí vai, né? Os procedimentos que nós já estamos comentando. Olha, a transformação, daquela mudança superficial, portanto, não virá apenas de determinações políticas, não espera isso, não. Ou determinações econômicas, não espera, que já não deu certo em vários lugares, vai ter gente que teima, mas enfim, faz parte. Não espera isso, não. Tá? Depende do quê? Depende do quê? Para pensar. Não depende do externo, depende do refinamento seu interior. Lembra da reforma íntima que Santo Agostinho falou há tanto tempo atrás? E até hoje, muitos de nós temos uma dificuldade enorme em interpretar. Reforma íntima. Eu preciso de reforma íntima. E o texto lido, ele fala em ordem, que está lá na bandeira do Brasil, ordem, perseverança, procedimentos, proceder e moderação. Vamos pegar a moderação como equilíbrio. São os pilares contra a possibilidade de você cair mesmo na ruína. E quantos se arruinam? Quantos, se você olhar por falta de ordem, de perseverança? Deixa eu parar aqui um pouquinho na perseverança, que é diferente da teimosia. O teimoso, ele bate a cabeça, muda a roupagem, muda a paisagem, muda as pessoas, mas ele continua batendo a cabeça. Deu certo uma vez, esse é o teimosão. Machuca toda a cabeça, né? Dá dó. O persistente não. Bateu a cabeça uma vez, opa, bateu ali a segunda no máximo, opa, ele muda a receita para atingir o objetivo. Perceberam a diferença? E o mundão está cheio de gente teimosa. Porque meu avô era assim, meu pai era assim, eu cresci assim. Bom, portanto, aí o procedimento. Temos que tomar muito cuidado. E também por não terem aprendido a limitar os seus desejos. Departamento de desejo, lembra?
limitar, não tem controle. O Sócrates, não é por mera casa, ele já dizia, primeiro precisamos ver se é bom, depois se é gostoso. Mas nossa, governo, a gente inverte. Eu quero gostoso. Depois, será que era bom? Aí já é tarde. A AIDS, tem uma série de problemas aí para as pessoas que pulam a cerca. Aí vai, gula, provoca problemas no coração. Aí vai. Mas é preguiça, não faz exercício, aí tem que chegar ao médico e falar, olha, se você continuar nessa batida, irmão, você não vai longe. Aí você, já no primeiro dia já sai para caminhar. Um amigo meu mostrou uma foto da mãe dele, com 92 anos, que é impressionado. Tem até a foto, quem duvidar. E ele faz um curso comigo, eu estava comentando essa importância do o que é o sucesso hoje. Antigamente bastava ter cargos e salário, a pessoa era bem sucedida. Hoje não. Hoje tem que ter saúde física, saúde mental, qualidade de vida, tem que cuidar das relações com a sociedade, com Deus, principalmente, pelo amor de Deus, com a família, tem um bocado. Se for definir sucesso hoje, é um outro papo, é um outro. Nós evoluímos. Opa, nós estamos melhorando. Mas ele mostrou a foto da mãe dele com 92 anos, ela nada diariamente 1.500 metros. E ela lê um livro a cada 10 dias. E ele falou com orgulho, acho que ele tem a minha idade um pouco mais. Mas falou com orgulho e mandou a foto da mãe dele. Eu não posso compartilhar porque eu precisaria pedir autorização. 92 anos, 1.500 metros todos os dias. Corpo, mente. Não perguntei se é religiosa, mas deve ser. Eu vou perguntar só pelo perfil do filho. Mas voltando aqui. Eu costumo comparar a mente, eu vou falar de mente, tá? Porque tem a ver com o departamento de desejo, com um cavalo selvagem, um macaco brincalhão, que levou uma picada de escorpião e está bêbado. A mente é mais ou menos isso, ela brinca e ela é selvagem. Então, não é fácil dominá-la. Por isso que a gente já comentamos na última reunião um pouco sobre isso. Tem que se autoconhecer, irmão. Se você não consegue se autoconhecer, você não tem autocontrole, não tem autoconfiança. Se não tem autocontrole, alguém vai te controlar. E vai mesmo. Não, vai. Tem manipulação de tudo lá. Até a musiquinha que toca está influenciando na frequência. Supermercado, uma musiquinha italiana, compra-se mais vinho italiano. Uma musiquinha francesa, compra-se mais vinho, o cliente vai atrás de vinho francês. O bichinho é manipulado e nem percebe. Esses que estão na mídia aí, até dó, né? Excesso de mídia. Mas é tão legal, eu me distraio. Sim, se distrai, mas tem um custo. Desconfia de tudo. Lógico que a gente tem que descansar, pelo amor de Deus, mas desconfia de tudo que é muito fácil. Né? Tem que ter o esforço aí no meio. Né? O bem só está presente onde tem esforço. Então, olha, vale a pena a gente mergulhar nessas 4 dimensões que nós estamos aqui tratando, né? Essas dimensões. Tudo bem que são pilares, né? Então vamos lá. A falta de ordem tem a ver com desorganização. Já viu aquela residência? Onde deixou a tesoura? E a fita crepe? E fita isolante? Cada hora deixa no lugar. Então essa pessoa ela passa pelo menos um dia aí uns 15, 20 minutos procurando coisas. Eu digo aquela casa desorganizada. Né? Calcula isso no final de 50 anos. Calcula. Pega aí, faz uma continha, 365 dias, 10 minutos, 3.650 minutos jogou de bobeira para não ser organizado. Depois não entende. Pô, o cara é bem sucedido, olha aquele empresário. As pessoas que levam a vida aí, eu vou usar o termo na banguela, depois, um absurdo, é um explorador, e papapá. Pode ser que tenha nesse meio, como tem gente que não trabalha e que é explorador também, de alguma forma. Mas, um desperdiçador de tempo. Tempo é a substância da vida, irmão. Então, o desorganizado, ele perde muito tempo. Perde energia e, muitas vezes, baixa a frequência, porque não está encontrando as coisas. Viver sem ordem é como tentar navegar sem bússola. Quem já tentou navegar aí no alto mar, sem bússola? Facilmente se perde, né? E eu estou imaginando aí uma cidades desorganizadas, né?
sem sinaleiros, é uma confusão no trânsito. Na Índia tem algumas coisas, a China ainda está se organizando ainda mais. Enfim, a ordem tem a ver com a harmonia de viver. Não é apenas uma disciplina exterior, ela também podemos dizer, um agendamento interno, tá? É muito importante, né? Portanto, tarefas cumpridas, obrigações em dia, terminar o dia e falar, cara, eu cumpri, e não colocar coisas em excesso que você não vai conseguir, depois vai para casa meio frustrado, eu não consegui atingir a meta. Mas, pô, você sobrecarregou o seu dia, irmão. Aí pega um estresse, perde saúde física e entrega o dinheirinho para os médicos. Os médicos agradecem. Os médicos agradecem, continua assim. Eles costumam dizer, não, continua. Não estou dizendo que eles façam isso, tá? Mas tem médico que investiu muito no curso de medicina, caríssimo, ele precisa recuperar 10 mil por mês, um cursinho aí de medicina, que só Deus sabe o nível, por mês. Bom, portanto, é colocar a casa em dia. Eu tenho uma perguntinha muito interessante. Parece brincadeira. Qual que é o local mais organizado em todas as cidades? Qualquer cidade que você for grandinha, tem um local organizado. Aí as pessoas falam, cemitério, não é. Biblioteca, não é. Onde tem um ser humano é complicado. Eu falo complicado porque nós somos um planeta de pró-expiação, estamos evoluindo, é uma dinâmica. Onde mais você pode falar? A minha casa, não é. Parece brincadeira. O local mais organizado que eu conheço é casa de cego. Eu vou explicar por quê. Pô, olha que absurdo. Porque a casa de cego é tudo marcado no chão, o ponto onde a cadeira deve estar, a mesa, e a cueca fica no lugar correto, a meia, tudo no lugar correto, senão o cego se atrapalha. Parece brincadeira, a casa de cego é mais organizada do que a casa que tem 2 olhões, sabe o que é? Olhões, né? É só rindo. É o mundo invertido, não sei até quando, depende de nós. Agora, vamos pegar ali um filósofo, Aristóteles, filósofo lá de Atenas, que orientou o nosso Kardec enquanto era Platão, né? Ele dizia, a ordem aparece, a definição desse, você vê que aparece como um equilíbrio entre excessos e carências. Olha que interessante. Ele chamava isso de justa medida. A desordem, portanto, pegando a fala de Aristóteles, não é apenas bagunça material, mas uma desorientação existencial. Quem não organiza a sua vida perde tempo, energia e perde propósito também, né? Uma amiga minha, perder propósito é bom, né? Estou aqui pensando, uma amiga minha na época de escola, faculdade, ela confidenciou para mim, o Davidson, quando eu não estou me sentindo bem, ela usava um termo, caminhando aí para ficar deprê, né, depressão, eu vou e começo a organizar o meu guarda-roupa que está bagunçado. O meu quarto que está bagunçado. Eu começo a organizar, tudo melhora. Eu perguntei, quem vem primeiro, você ou a bagunça? Sendo que é você que faz a bagunça, né? Foi interessante o papo que eu tive com ela, e hoje essa moça ela tem uma escola. Interessante, eu não posso entrar em detalhes, fora de Maurício, estudou aqui, mas eu aprendi isso com ela. Tem a ver com o que o Chico Xavier dizia, não deixa a mente ociosa. E ela organizava, ela não trabalhava. Eu trabalhava na época, enfim, e ela... Então, olha, em suma, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Tá? Perfeito, olha. E voltando aqui, portanto, aí, vamos pegar o item falta de perseverança. Tranquilo? Olha, muitos iniciam projetos, tá pegando aí a questão da persistência, perseverança, idealizam sonhos, mudanças. Geralmente, isso é coisa do brasileiro, eu descobri isso com o japonês. O brasileiro, ele é otimista demais da conta no planejamento. Eu acho que ele não gosta de maneira geral, tem exceções, hein? Ele não gosta de planejar. E esse japonês falou, olha, no planejar, você tem que pensar no pior. Você tem que pensar no pior. Você tem que ter um plano B,
um plano C. E geralmente o brasileiro inverte isso. E na hora que o brasileiro vai realizar, no primeiro obstáculo, ele geralmente deixa de persistir. São poucos que se esforçam até o fim. Okay? É muito interessante, entre o Natal e o Ano Novo, todo mundo elabora, não, esse ano que vai começar, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Chegou em março, qualquer situação que surge, eles param. Mesmo que surja um Covid, se não dá para você fazer 10%, faça 1%, mesmo durante o Covid, mas faça. Faça, mas geralmente não, o Covid, ele busca justificativo com muita facilidade. O insucesso, em grande parte, não vem da impossibilidade, mas de deixar de perseverar, de desistir. Falta persistência. E perseverar é o que transforma as sementes em frutos. Dá uma olhada na natureza. Dá uma olhada na natureza. A semente se transforma em fruto. Olha a batalha da semente. A perseverança, portanto, podemos dizer, é como uma fidelidade ao caminho. Você ser fiel àquilo que você prometeu. Isso tem a ver com autoconfiança. Tem a ver com ausência de autocontrole. Tem a ver com ausência de autoconhecimento. De repente você está fazendo algo que não tem nada a ver com o seu talento, com as suas forças, com as suas inteligências. Portanto, a perseverança é a virtude de sustentar, eu gosto dessa frase, sustentar aquele fogo aceso quando o entusiasmo inicial se apaga. Entendeu? Apagou e surge. As pessoas veem pressões de todo lado, inclusive da espiritualidade. Você acha que não? Você acha que não? Eles estão nos acompanhando aí 25 horas por dia. Eu falo 25 horas, vocês me entendem. Né? É uma hora a mais. E o Sêneca, nós somos grandes devedores da Grécia. A Grécia contribuiu muito com a filosofia. Viu? E, na minha opinião, são irmãozinhos que Jesus enviou, vieram aí de capela, porque há muita sabedoria para a época. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, que temos ousadia, mas porque não ousamos, quer dizer, dar o primeiro passo, e elas se tornam difíceis. Estou lembrando de Fernão Cortés, quando, infelizmente, era para domínio de território. Mas ele consultou, já tinha invadido aqui a América do Sul, América Central. Ele já tinha invadido, e aí ele perguntou para o pessoal, vocês querem continuar essa batalha de conquista? O pessoal, sim. Então, o que ele fez? Ele tocou fogo nas embarcações, e aí ele falou, agora sim, nós tínhamos 3 alternativas. Outros fizeram isso também, viu? Júlio César, o Alexandre também tem história nessa área. Falou, agora sim, olha que legal, nós tínhamos 3 alternativas. Vencer, morrer ou fugir. Como nós estamos sem as nossas embarcações, porque acabamos de queimar, agora sim, vencer ou morrer. Então eles entravam com tudo para vencer. E aí o pessoal gritava, vencer, falou, não ouvi, vencer, não ouvi, mais alto. Eu imaginei, eu já deveria ter essas técnicas de técnicos de futebol, técnicos de basquete. E o Einstein dizia, eu não sou gênio, não. Eu apenas demoro um pouco mais com o problema. Eu vou repetir porque vale a pena. O Albert Einstein dizia, eu não sou gênio, não. Eu, na realidade, eu demoro um pouquinho mais com o problema. Geralmente, a maior parte da população da Terra faz orações para não ter problema. Uma boa parte faz. E quando vê um problema, não vê a hora, eu não aguento mais. Tira isso de mim. Tira, isso aqui não é do bem. E aí, não é? Olha o Albert Einstein. O espírito iluminado, foi enviado. Já está ali, já veio num estágio intelectual e moral mais elevado. E na ética de Aristóteles, o filósofo, a virtude era construída pelo hábito. A virtude. Apenas a repetição constante, né, sustentada aí pela persistência, vai moldando o caráter. O caráter vai ficando firme. Portanto, a falta de perseverança leva à dispersão e esquece a realização. Falar um pouquinho do Sêneca, foi um filósofo, escritor político, ele viveu 4 anos antes de Cristo e foi até 65 anos depois de Cristo.
Olha que interessante, hein? Ele nasceu na Espanha, em Córdoba, mas viveu um bom tempo, né, em Roma. Ele foi para Roma, foi senador, foi cônsul, olha aí, foi político. Olha aí, tá? Político diferente. Foi cônsul e, sobretudo, conselheiro e tutor. Olha só, tutor do imperador Nero. Infelizmente, Nero. Tá? Eu não vou entrar aqui na história do Nero. E a filosofia, ele pregava, mas não eram todos que cumpriam. Né? Mas o Sêneca, ele tem uma filosofia muito interessante. Ele defendia a ideia central de que a felicidade e a liberdade interior, vem com o domínio de si mesmo. Vem com o domínio de si mesmo. Você vencer a si mesmo. Tem tudo a ver com o autocontrole. Da serenidade diante das dificuldades, adversidades da vida, e sempre procurando usar o racional e focado nas virtudes. E a sua filosofia influenciou muito na época, não só os pensadores da antiguidade, mas também o cristianismo primitivo. Olha que interessante. Hein? E, portanto, em resumo, ele contribuiu muito. Ele foi um filósofo, vou resumir, que ensinou a viver com simplicidade, coragem e autocontrole, valorizando a paz de espírito mais do que o poder ou a riqueza. Tem tudo a ver com Cristo. Tem dúvida a simplicidade de Jesus? Dá uma olhada para nós, todos nós aqui, tá? Nós estamos longe da simplicidade do Cristo, com o maior respeito, hein? Nós temos hoje tanta coisa em abundância. Lógico que é uma outra época, por favor, não quero. Mas, olha, viver com simplicidade, coragem. Jesus enfrentou o sistema. Vocês têm dúvida que quer enfrentar aquele império lá, velho? Não é para qualquer um, na maior parte fica em cima do banco, se esconde, eu sou bonzinho. Não é para qualquer um. E muito autocontrole, valorizando a paz de espírito, Sêneca, mais do que o poder ou a riqueza. Mais do que o poder ou a riqueza. Tem gente que passa aí atrás da riqueza, sim. E é importante a riqueza, eu não estou, por favor, condenando. Se a pessoa vem com a missão de gerar emprego, de gerar benefícios para a comunidade, a riqueza só não pode ser mal utilizada, porque para toda ação veio a reação no sentido contrário. A riqueza é uma prova e é uma necessidade enorme. Através da riqueza que nós estamos aqui conversando. Se tivesse riqueza, não teria essa reunião aí que nós estamos tendo aqui, pessoas distantes participando. Tem gente que não agradece. Tem gente que não agradece, não tem noção, porque não passou por dificuldade. Olha, eu vou reservar um tempinho, e logicamente é um assunto que não para aqui, e a gente continua na semana que vem. É um assunto muito... Eu quero trabalhar os 4 pilares, só trabalhei 2 hoje. O que está acontecendo hoje? Você já viu esse pessoal todo confortável, cada vez mais quer conforto, estão cansados. Vocês sabem o motivo? Eu já dei uma pincelada na última, mas eu vou reforçar um pouquinho. Vamos lá, vamos clarear. A neurociência descobriu, lá na ancestralidade, vamos lá pensar no homem da caverna, ele acordava de manhã e ele tinha vontade de comer uma fruta. O que ele fazia? Muito interessante o que a neurociência, a psiquiatria vem batendo. Ele começava a planejar ele mordendo uma fruta, ok? Então já provocava, dava até água na boca. Né? Eu estou imaginando, eu não sei se tinha toda essa parte sensorial, mas enfim, eu estou aqui imaginando. Só dele planejar, porque ele teria que enfrentar os predadores, bichos, animais da pesada naquela época, tribos e intempéries, enfim, ele tinha que sair da caverna e pegar aquela fruta. Então ele planejava. Aí, isso é a tal da busca. Aí ele tinha um esforço danado, tudo bem, caminhava durante ali grandes distâncias para pegar, porque os animais também labutavam atrás de fruta, era uma briga. Assistam aquele desenho Crudes, um dos desenhos Crudes que é maravilhoso, que mostra isso. Mostra em detalhes a batalha entre seres humanos, animais, para conquistar o ovo, que era o café da manhã dele. E aí, a hora que ele conquistava, repara bem, teve uma busca, um planejamento, uma busca, teve um esforço, aí ele conquistava aquela
aquela fruta, ele dava uma mordida, aquilo alimentava o libido dele, que é uma parte do cérebro que eu não vou ter, que tem a ver com a dopamina. Eu falar é um nome longo demais, que eu nem vou tentar aqui, porque vai faltar sílabas. Tem a ver com dopaminérgico, enfim. Mas a hora que ele mordia, ele sentia aquele prazer danado, tudo bem? Olha o prazer, e uma satisfação grande devido à batalha que ele teve, ok? Depois tudo foi evoluindo, Revolução Industrial, tal, chegou o dinheiro, então as pessoas começaram a trabalhar para ter dinheiro, para conseguir a fruta, ok? Aí em 1960 chega a internet, mas fica no mundo acadêmico, mas ela realmente se populariza já no século XXI, onde você passa a ter poder na palma da mão, o smartphone. Então, imagina aquele camarada que trabalha home office, uma grande cidade, não importa, ele está lá, e ele é solteiro. Então, ele acorda, né, toma o cafezinho da manhã dele, ele está a alguns passos do computador, tá? Ele não precisou enfrentar trânsito, que nem uma amiga minha que eu conheci segurança numa empresa em São Paulo, ela gastava 3 horas e meia para chegar no trabalho. E para ir embora à noite, eu até ficava preocupado, que ela tinha que pedir licença para entrar no bairro dela. Tinha que pedir licença e apresentar. Ali o Estado não entrou, enfim, não entrava. Não sei hoje, bom, enfim. Então, mas veja bem, ó, eu viajei um pouco, mas vamos voltar para cá. Né? O bichinho senta no computador, home office, aí surge a hora do almoço, ele pega o iFood, né? iFood, a comidinha vem, ele come, não teve um esforço. E ali, um detalhe importante, a libido, quando não tem essa busca, esse esforço, a libido, eu estou chamando de libido com a linguagem da psiquiatria, ela busca novidade. A libido, o cérebro é assim, foi Deus que fez assim. O cérebro, se você não está ali naquele esforço batalhando para conquistar algo, e essa batalha de conquista, com esforço, do bem mental ou físico, não importa, tá? Não estou desprezando o esforço dele no home office, tá? Okay? Mas é uma vida tranquila. Tá? Ele pede a comidinha, tem tudo ali na mão, até a roupinha, se ele pedir, ele tem tudo ali no celular. Aí o que acontece? A libido, quando não tem todo esse esforço, ela vai para a internet e ela precisa de novidade. E aí começa a passar filminhos diferentes, TikTok, Instagram, aquela coisa toda, Face, enfim, ela começa a ver, e como ela precisa se alimentar de muita novidade, aquilo vira um vício, e aí o camarada ele fica cansado, e surge um vazio inexplicável, porque de alguma forma faltou um determinado esforço em algumas partes aí, e ele se alimentou de novidade. O cansaço é muito mais pela novidade, é o que a psiquiatria, mais a neurociência está batendo nessa tecla, e surgindo vazios inexplicáveis. Tudo bem? Olha, as clínicas estão cheias, e tem tudo a ver. Tem tudo a ver com os dias atuais. Eu vou parar aqui, nós voltamos os outros 2 pilares na próxima semana. Esse capítulo é rico, conforme foi comentado pelo nosso amigo Dankmar. E, portanto, eu estou jogando confete aqui em cima do quê, hein? Do esforço. O bem só está presente onde tem esforço. Não estou desprezando o home office, não, hein? Porque, inclusive, eu trabalho também em home office. Mas o que eu estou percebendo? Algumas coisas eu estou procurando fazer organicamente, de uma forma orgânica, não, analógica, o termo mais correto. Fazer analógico, tá? Eu, de repente, a hora que eu termino o expediente, eu vou, caminho longamente até um supermercado para comprar alguma coisa. Eu tenho que fazer um esforço, senão a minha mente fica buscando aqui a novidade, quer abrir o celular, quero ver o YouTube, o que está rolando. Muito cuidado com o excesso é veneno. Então, olha, fica aqui o recado, tudo bem? Olha, ok? Eu desejo a todos uma extraordinária semana. A gente volta nos outros 2 pilares, eu volto a enfatizar, não é, aqui nós não estamos apenas fazendo uma primeira leitura, nós queremos estudar, se aprofundar. Não adianta devorar o Evangelho e não tirar proveito. Aí não adiantou nada, é perda de tempo, não podemos mais perder tempo, nós estamos se aprofundando. Então, olha, que Deus abençoe a todos,
tenha uma extraordinária semana com bastante esforço. Se tem aquela maquininha de lavar louça, de vez em quando, mas não vou usar máquina, eu vou lavar a louça. É algo que eu pretendo começar a fazer, em face disso que eu estou trazendo aqui. Ajudar a minha esposa. Quem ajuda a esposa a ir lavar a louça, levanta a mão. É melhor não levantar, porque vai pegar mal. Deixa aqui, levanta o pé para não dar bandeira. Valeu, olha, uma extraordinária semana, com a graça de Deus. Muito obrigado, Davidson. Uma boa noite. Muito bem, vamos dar sequência, então, trazendo a palavra do Dr. Deolindo através do André. André, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Estamos dando sequência aqui no estudo, né? Causas atuais das aflições. As coisas que nos afligem no nosso dia a dia. O que será que provoca tudo isso? O que será que muitas das vezes nos trazem desequilíbrios, perturbações, amargores interiores, quebra de relacionamento, desemprego, endividamento, tristeza e N fatores dos quais acabamos por passar, inclusive quando nos tornamos dependentes de vícios. Vícios, quando digo vício de uma bebida, vício de uma droga, vício de um jogo, vício de um sexo, vício do mau pensamento. Não? Tudo isso são coisas que nós temos que parar um pouquinho e refletir. E, nesse momento, olhar lá para dentro de nós. E começarmos a nos questionarmos de muitas coisas. O porquê da minha dificuldade hoje financeira, por exemplo, que me traz aflição. Daí eu vou lá na casa religiosa, pedir a Deus, Deus, por favor, coloque nas minhas mãos um pouco de moedas para que eu possa, assim, suportar essas dificuldades da vida. Ó Deus, por favor, abra meus caminhos para que eu tenha um emprego melhor. Ótimo! Pedir a Deus não é pecado algum. Só que temos nós, como já foi dito, ter algumas atitudes diferentes na nossa vida. Não continuar fazendo o mesmo de sempre, que está vindo a nos prejudicar, nem nós nem sequer estamos, por assim, conseguir identificar. Porque virou um costume, virou um vício. Então temos nós que olharmos um pouco mais para a nossa vida, para o meu eu. Fazer reflexões e ter coragem de fazer mudanças. Porque se não tivermos coragem de fazer mudanças, nós nunca sairemos desse marasmo que nós nos colocamos. E o pior, vamos até mesmo aproveitar muito pouco, porque a reencarnação nunca é perdida. Nós vamos aproveitar muito pouco mesmo daquilo que nós pedimos a Deus e daquilo que Deus confiou a nós, que é vir novamente numa nova etapa reencarnatória para poder se melhorar, para poder se libertar daquelas coisas que já no passado te prejudicaram. Mas o importante é viver o presente com sabedoria. Se não vivermos com sabedoria, com certeza sofreremos demasiadamente. Não que o sofrimento seja ruim, porque muitos aprendem no sofrimento, poucos aprendem no amor. Deus, assim, vendo tudo isso, ele te coloca uma trajetória de provas, da qual primeiro saber o que você pode suportar.
senão assim não proporcionaria. Mas sabe ele também que você tem tendências a falhar, mas ele confia em você. Eu pergunto, será que nós confiamos em nós mesmos? Será que nós nos determinamos no dia a dia a fazer sempre o melhor? Então nós temos que buscar, veja, a causa de tudo isso. Então vamos lá. Poxa, estou com muitos compromissos financeiros. O porquê? Ah, porque eu queria ter uma televisão nova, porque meu vizinho comprou uma. Ah, porque eu queria ter um carro de luxo. Ah, porque o meu carro não era de luxo, era um carro normal, porque um parente meu comprou um. Ah, eu quero ter roupas de grife. Ah, eu quero ter tênis de marca, caríssimos. Ah, eu quero ter um relógio de ouro. Opa, não é proibido, não é pecado para ninguém. Mas nós temos que saber onde estão os nossos limites. Porque se os nossos limites não estão na condição daquele, igual daquele que tem, eu tenho que viver na minha condição, com alegria, porque na condição da qual eu me coloco, veja, eu tenho tudo da qual eu necessito, o bem-estar está presente junto ao meu lar, minha família vive dignamente, né? Temos nós os nossos afazeres, temos os nossos lazeres, temos nós os nossos passeios, temos nós os momentos do nossos supérfluos. Veja, tudo com consciência. Não preciso eu deixar com que essa palavrinha, inveja, viva dentro de mim. Ou que essa palavrinha, consumismo, tome conta de mim. Porque se eu assim fizer, eu nunca vou sair das minhas aflições financeiras. A mesma coisa eu posso falar no contexto dos vícios, dos relacionamentos, né, com meus familiares, com meus entes queridos, com a sociedade da qual eu vivo, no meu ambiente de trabalho. Quantas vezes nós já, né, nos pegamos, né, tendo a paciência esgotada, né, muitas das vezes deixando com que a irritação tome conta de nós, não atinamos mentalmente o certo do errado, agredimos um, agredimos outros, gritamos aqui, xingamos ali, e sequer eu paro e eu começo a olhar para mim, né, como se eu estivesse na frente do espelho. Né? Olhe para si como se estivesse na frente do espelho. Preste atenção no que você está fazendo. Você vai ver que o mais ridículo de todos é você mesmo. Até pelos gestos que você, né, exercita ou expressa naquele momento, as palavras que você fala, que você, às vezes, impensadamente não sabe o que fala. Depois as consequências vêm. Então não adianta, né, ficar arrependido dentro de ti apenas porque o arrependimento não vai desfazer o que já fez. Mas ele pode colaborar mediante aquelas aflições que você passou para que você não faça depois, novamente. Agora, se você se arrependeu, mas depois você faz novamente, você não se arrependeu. Você não aprendeu. Você continua o mesmo. E nós viemos nesse mundo para quê? Para melhorar, para progredir. Viemos aqui justamente para caminhar. Veja, a passos lentos ou a passos largos, rumo ao progresso de que Deus determina para todas as suas criaturas. Então, progresso moral, progresso intelectual, progresso espiritual, onde tudo se completa. Senão ficamos capenga. E nós, todas as vezes no dia a dia de hoje, nem nos letrarmos queremos mais, porque achamos que isso não tem mais o devido peso. Antigamente, as dificuldades eram tão grandes, todo mundo queria entrar numa faculdade. Hoje a faculdade está aí com muito mais facilidade, poucos jovens
né, principalmente da classe média baixa, querem entrar numa faculdade, se acomodam e por lá na frente, o que vai ocorrer? As minhas aflições, porque não se profissionalizou adequadamente, porque não se desenvolveu intelectualmente para conviver numa sociedade diferente. Então nós temos tantas coisas para pensarmos nessa vida. Falando tudo isso do lado material, olha. E o lado espiritual? Como será que temos que nos portarmos? Quantos de nós temos o hábito de frequentemente estar numa casa religiosa? Significa se bitolar, se tornar fanático, não. Significa buscar momentos de reflexões, momentos diferentes, onde você pode se entregar, se libertar, e daquelas nossas aflições diárias, conectar-se a Deus. Não é lá conectar a um orador espírita, ou a um pastor evangélico, ou a um padre, um bispo da Igreja Católica, assim sucessivamente. Não é isso. É se conectar a Deus. Por isso que nos mandamentos tem um mandamento que fala sobre isso. Reservarmos um dia para o Pai. Não é reservar um dia para não fazer nada. Reservar um dia para buscar um fator de equilíbrio na sua vida, nessa sintonia com Deus. Porque o fator de orarmos faz com que nós tenhamos que elevar o padrão vibracional e mental e sentimental nosso. Isso nos traz uma paz. Agora imagine se reservamos um dia para buscarmos coisas salutares. Como estaremos no próximo dia? Revitalizados. Mas não. Muitas das vezes preferimos as festas mundanas do que entregar um dia ao Pai. Não que seja proibido as festas mundanas, porque o Espiritismo não proíbe nada. Mas ele pede sempre que você possa fazer suas reflexões, né, para que saiba se aquilo vai ser útil ou não vai lhe ser útil. Se não é útil, não perca seu tempo. Se for útil, aproveite o seu tempo com sabedoria, porque dali você vai sair muito melhor do que você chegou, e não pior do que chegou. Um monte de irmãozinhos atrás de ti, porque você se desequilibrou totalmente quando entregasses assim aos pensamentos mórbidos, pensamentos ruins, pensamentos tóxicos, sem dizer muitas das vezes o fator da alimentação, da bebida, da fala, da qual lhe prevalecia onde não era algo bom, mas sim algo insalubre para a sua própria saúde, principalmente mental e espiritual. Depois, as dores acabam vindo em consequência daquilo que assim você fez. Pois lá na eternidade vai querer parar e falar, se não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não recupero mais o tempo, não recupero. Né? E não adianta a gente pensar dessa forma, porque daí já vai ser tarde. E quando a gente tem uma vida dissipada e perturbada, as forças se desgastam. E quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer, né? Se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas, na mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-nos reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida,
na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, são coisas para nós refletirmos e que faz parte do cotidiano das nossas vidas. Então, assim, eu peço agora a todos que entreguem-se ao Senhor. Que neste momento nós estamos já com uma egrégora constituída de muita luz, de muito amor, de muita paz, de muitos fluidos benéficos que a espiritualidade maior, designada antes de tudo por Jesus, que é o nosso mestre, nosso médico, nosso guia, posteriormente por Bezerra. E assim, com todos os seus trabalhadores, estão nesse momento a nos envolver com o seu carinho. Estará a nos proporcionar benefícios. Primeiro benefício, a paz, a qual estamos a sentir na nossa mente e no nosso coração. Segundo benefício, essa luz, a qual nos envolve, que faz com que, nesse momento, onde estamos protegidos e libertos de influências negativas, possamos nós vir a refletir em tudo aquilo que estudamos na noite de hoje, e que esse estudo sirva de alimento para o espírito, de alimento para o corpo, e possamos assim, no despertar do amanhã, olharmos para o sol de forma diferente, esperançosos, porque esse sol estará a iluminar novamente nossos caminhos, como todos os dias, mas nós estaremos a olhar para ele de forma diferente, agradecendo, não reclamando do calor, não reclamando da chuva, não reclamando do frio, mas agradecendo porque tudo é útil e tudo é importante em nossas vidas. E nós, como seres importantíssimos dentro da criação divina, estaremos assim a caminhar a passos largos rumo à nossa regeneração, como também Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, estará a iluminar os nossos lares. Sinta dentro dos vossos lares este amor que ali está a despertar. Sintam quão bom, quão gostoso é estar com Deus por alguns momentos. Peçam ao Pai que envolveia os vossos entes queridos, mesmo que eles não estejam aí junto de vocês nesse momento, para que eles também recebam este bálsamo, possam assim ser acalentados, abraçados pelo Pai com este amor, com essa luz que estará também a os alimentar espiritualmente. Ó Pai, de amor e de bondade, a Ti então nós sempre rogamos por toda esta humanidade, Pai, para que assim possa caminhar a passos largos na busca por Ti, na sua reforma íntima, da qual necessário assim se faz, para que venham a se curar e a se libertar de todos aqueles males que no passado já os perturbaram e já os trouxeram muitas aflições, das quais estão guardadas lá no fundo da sua alma, mas que tem a possibilidade enorme de assim se libertarem dela, excluindo da sua vida, porque aquilo não vos pertence mais, porque a mudança chegou. E nós, como filhos de Deus, estaremos gerando luz por todos os lugares que nós assim adentrarmos. Então, entreguemos ao Pai em oração. Usufruamos deste amor, desta paz, desses fluidos curadores.
E assim agradecemos ao Senhor por fazermos parte deste momento, mas por fazermos parte dessa reencarnação junto a este país chamado Brasil, denominado como coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nós muitos compromissos temos perante Deus nessa nossa trajetória. Que assim seja. Que assim seja. Receba, doutor Deolindo, nossa gratidão, o nosso carinho por este momento maravilhoso que nos proporcionou, gerando esta luz, esta energia, para que todos nós sejamos fortalecidos e que possamos encontrar o nosso caminho de luz. Em agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus, vamos dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que a Fátima fará para nós. Fátima, por favor. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja, não é? Muito bem, muito bom. Nossos agradecimentos aos nossos irmãos que participaram através da nossa transmissão ao vivo via YouTube, que eles possam também receber esta luz, este amor, este carinho, através dessa egrégora que foi formada nesta noite, em favor da nossa paz espiritual, da nossa felicidade, e que sejamos todos fortalecidos na semana que vem, né? Muito bem. Uma boa noite a todos. Fiquem todos em paz com a companhia